pessoal, a gente está começando agora o primeiro episódio do Pod Pós, que é o podcast da Associação Nacional de Pós-Graduandos. Aqui a gente vai falar de educação, universidade, ciência, pós-graduação, cultura e muito mais ao longo desses nossos encontros, né? Mas antes da gente começar, antes de eu apresentar quem está aqui comigo, eu vou pedir para todo mundo curtir, compartilhar no lugar que está ouvindo, nas plataformas de áudio. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, já ativa o sininho para você não perder nenhum dos vídeos que a gente subir por aqui. Bom, para começar, vou me apresentar. Meu nome é Gabriela, sou diretora da NPG, sou estudante de doutorado da USP, mais uma sofredora aqui nesse mundo da pós-graduação. E eu vou contar para vocês quem está aqui comigo. São duas pessoas muito legais, dois grandes amigos. Primeiro, Vinícius, que é o presidente da NPG. Dá um salve aí, amigo. E aí, pessoal, tudo bem? Então, eu sou Vinícius Soares, doutorando de saúde coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, apesar de ser pernambucano, bom salientar, e atualmente presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos. E aí eu estou aqui com o moletom da NPG, sou moreno, calvo e é isso. Muito bom. E nosso segundo convidado é o Anderson Lima, que todo mundo conhece muito mais como Lordicinho. Amigo, se apresenta. Olá, eu sou Anderson Lima, conhecido nas redes como Lordicinho. Eu sou pernambucano também e eu faço doutorado na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri, em Diamantina, Minas Gerais. Bem, eu sou moreno, de barba, uso óculos e uma beleza inquestionável. É isso aí. Gente, hoje está sendo um dia muito especial para a gente, né? Está sendo um primeiro momento dessa lançamento da nossa nova campanha da NPG. Eu acho que a gente viu muito nos últimos tempos que a gente teve uma grande vitória com o reajuste de 40%, que fez muita diferença para todo mundo, inclusive para nós aqui, que somos todos pós-graduandos, mas que estagnou. E que agora a gente está nessa nova força-tarefa. Então, a gente está lançando na NPG, né, Vini, depois de muitos debates com a comunidade, depois de um congresso que foi muito agitado, a campanha Sobreviver Não Basta, Reajuste Já. E, Vini, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi esse processo, né? Recapitular com a gente, qual que são o cenário que a gente está lidando agora nessa nova fase. Esse processo foi, de fato, de muito debate com os pós-graduandos, né? Porque quando a gente vê a conjuntura, a gente não pode ver ela apenas como uma fotografia do hoje. A gente, de fato, precisa ver como se fosse um filme. E tudo que a gente está vivendo hoje são consequências, de fato, ali dos últimos 6, 7 anos, né? Que a gente sabe que o Brasil enfrentou uma noite muito grande de anti-ciência, né? Então, a gente ainda está colhendo esses frutos. E, naquela época, a NPG e todo o Movimento Nacional de Pós-Graduandos estava muito numa perspectiva de resistência, porque a gente precisava resistir e proteger todos os direitos que a gente tinha conquistado, proteger a universidade, proteger a ciência. Então, quando a última gestão da NPG 2022-2024 assumiu, foi muito numa perspectiva de trazer à tona novamente essa pauta mais para frente, para que a gente possa avançar na pós-graduação, nessa perspectiva de direitos, né? E lá, em 2022, nós voltamos com a campanha nacional de reajuste de bolsas, logramos sucesso com muita mobilização dos pós-graduandos, inclusive agradecer a todo mundo que se empenhou nessa campanha. E a gente também pegou uma perspectiva de valorização dos jovens pesquisadores, né? Ampliando esse leque de direitos. E agora, novamente, numa discussão, no 29º Congresso da NPG, que ocorreu agora em julho, lá na Universidade Federal de Minas Gerais, nós discutimos com os pós-graduandos que precisávamos de ter uma nova campanha do reajuste de bolsas, porque no Brasil as bolsas de estudo são o principal mecanismo de incentivo à formação de novos pesquisadores e é o principal mecanismo de subsistência de todos os pesquisadores, de todos os pós-graduandos. E a gente sabe que o reajuste do ano passado foi muito importante, 40%, numa frente a uma defasagem de mais de 80%, mas a gente sabe que está muito aquém, de fato, da do que seria ideal, né? Então, por isso que a gente está reeditando essa campanha nacional do reajuste, para que a gente possa agora incidir no debate do orçamento do ano que vem uma nova perspectiva de reajuste. E aí também a gente tentar conquistar um mecanismo anual de reajuste, para que ano a ano a gente não tenha que ficar fazendo a luta política a depender da vontade política do governo para ter um reajuste de bolsas. Então, a gente precisa indexar o valor da bolsa por algum índice, seja salário mínimo, salário do professor,
seja pela própria inflação, né? Mas para que a gente não tenha essa perda de valor aí das bolsas de estudo. Então, a gente está muito animado, os pós-graduandos também estão muito animados para que a gente possa fazer essa campanha aí muito vitoriosa, como foi em 2022, 2023. E para a gente não ter que voltar aqui todo ano fazendo a mesma campanha, né? Exatamente. Porque todo ano as contas sobem. Não sei como é que é para o Lorde, mas eu moro aqui em São Paulo, faço pós-graduação em São Paulo e a bolsa não acompanha o custo de vida aqui. E para você, como é que tem sido viver com essa bolsa? Como é que tem sido fazer a pós-graduação? Então, eu iniciei o doutorado em 2020, né? Mas eu só comecei a receber bolsa alguns meses depois, né? Devido à questão de disponibilidade de bolsas. Também é outro problema, né? Que é uma outra problemática. E quando eu me mudei para Diamantina, que já começa, que é uma cidade histórica, né? Então o custo de vida já é elevado e o valor da bolsa que eu entrei já era o valor antigo e não acompanhava muito, né? Para poder o aluguel, o transporte, porque a universidade ela não fica dentro do perímetro urbano, então a gente tinha que sair. E a outra problemática era a passagem do ônibus, que era um pouco caro. E a bolsa ela meio que não estava acompanhando, né? Então, eu fui beneficiado com esse reajuste, né? Aproveito aqui já agradeço assim em nome de todos os pós-graduandos que pelo empenho, pela luta da NPG, que pelo sucesso, né? Mas passar 10 anos para ter esse reajuste não dá mais, né? Então, é perceptível que o valor da bolsa ela não estava acompanhando a vivência do básico, né, para se manter e se dedicar, né, aos estudos. Ainda mais um cenário em que a gente é exigido de nós uma dedicação exclusiva, né? Que a gente precisa estar na universidade sempre e o que a gente está vendo, pelo menos muitos colegas meus, foi meu caso por muito tempo, da gente precisar dobrar ou triplicar nossas jornadas. E aí uma coisa que eu acho que está sendo muito legal nessa campanha, Vini, e do que a gente tem trabalhado, é essa tentativa nossa de inserir mesmo o trabalho em outros espaços e chegar ao maior número possível de pós-graduandos. E uma forma tem sido via as redes sociais, via os conteúdos que a gente consegue divulgar, circular os nossos espaços. E o Lorde, que é um grande especialista nisso, gente, para quem não conhece, o Lorde tem uma série incrível que chama Laços de Lattes. Segue lá, é @Lordecinho, né? Isso. Gente, é muito divertido e eu acho que você tem esse dom de falar de assuntos difíceis e sérios e até delicados que são sobre esses pormenores da relação dentro da universidade. Eu queria que você contasse um pouco mais para você como é que você vê essa potencialidade das redes sociais para a mobilização mesmo. Então, de início, eu criei a página mais como uma estratégia de escape para mim mesmo, né? Que no momento que a gente entra na pós-graduação, a gente está num processo solitário. Sim. Então, produzir as nossas dissertações, nossas teses, nossos artigos, é um processo solitário, é um processo doloroso, e isso afeta muito a saúde mental, né, dos pós-graduandos, que é uma outra problemática, né, além da questão das bolsas. Mas eu iniciei a minha página como uma forma de eu me divertir. Só coisas do cotidiano, situações que eu passei, situações que eu presenciei. Todos os perrengues, né? Todos os perrengues, né? Que aí a gente descobre que nenhuma experiência ela é única, né? Então, eu pensei que só eu tinha passado aquilo. E quando eu posto e acaba viralizando, o pessoal acaba compartilhando e as pessoas se identificam com isso. Então, daí que eu percebi o poder que tem de eu começar a me expressar, de eu me comunicar e eu poder também tratar assuntos que são mais pertinentes, que são mais delicados, né, de se tratar. E o humor, ele tem esse tino que ele consegue trazer algo muito sério, algo que incomoda de uma forma mais leve. Então, a pessoa ri, mas ela para refletir, né? Então, ele estimula o debate, ele estimula a reflexão e as pessoas acabam compartilhando porque acham engraçado, mas também porque acham que é uma verdade. Então, tudo isso está intrínseco, né? Então, eu percebi que a forma como eu me comunico, que é da forma normal, né? Eu gosto de tratar as coisas com humor. Mas é uma ferramenta que eu consigo também expressar coisas que é relevante para a comunidade acadêmica, né? Então, na novela Laços do Lattes, por exemplo, foi
mais a questão da relação do orientador, orientando. Então, eu comecei nessa pegada e comecei a trazer outros contextos, né, pro enredo, e eu fiz pesquisa para saber tudo que assistam Laços do Látis, que vocês vão entender. Viu? Todo o contexto que acontece ali, eu fiz pesquisa e realmente teve coisas que aconteceram. Né? Teve situações que eu passei, né, em questão de o orientador quer liberar, eu vou querer dar uma folguinha, bota o meu orientando para aplicar uma prova, bota o meu orientando para fazer umas coisas por mim, né? E, enfim, e relacionado à questão de bolsas, eu acho que eu fiquei conhecido também porque eu anuncio quando a bolsa cai na conta. Então, todo mundo, quando está na última semana do mês, as pessoas já ficam, eu só estou aguardando o vídeo de bom dia, bolsa já está na conta. Às vezes eu sei mais sobre o seu do que meu banco. Quando chega a notificação, tem gente que nem vê mais a notificação do banco. Ela espera que eu trate, né? Já mande o vídeo anunciando a chegada da bolsa. E isso é muito interessante porque isso traz, né, a questão de refletir, o pessoal... Tem alguns vídeos meus que viralizam, né? Eu acho que um dos que mais viralizou eu comparando o doutorado com o cuscuz. Que eu disse que o cuscuz consegue alimentar uma família de 4 pessoas. E isso repercutiu, eu pensei, gente, vai ser um vídeo assim como qualquer outro. Isso repercutiu de uma forma que as pessoas começaram a refletir, de fato, não dá para sobreviver com o valor das bolsas. Mesmo com o reajuste, ele ainda não está acompanhando. E o pessoal, até nos próprios comentários, vocês podem acompanhar, ver, me sigam lá, Lordecinho. E tem gente que comenta que quando é que vai ser o próximo reajuste? E as pessoas também me perguntam na DM, será que a CAPES vai reajustar esse ano? Será que o CNPq vai reajustar? Então, visto que teve o reajuste, que é algo que tem a luta, que pode acontecer, e foi possível, então as pessoas ficam ansiando por mais, porque todo ano as coisas aumentam, né? Os valores e tudo mais. Então, as pessoas estão muito ansiosas pelo reajuste que ela seja anual, e que esse reajuste ele acompanhe, de fato, de forma que o pesquisador ele fique tranquilo, que ele possa produzir suas teses, dissertações com a dedicação, com qualidade de vida, né, principalmente. E isso é possível com a remuneração adequada, né? Justamente, eu acho que esse é o central. Esse seu vídeo ele foi muito, de fato, no que é o ponto certo. É a sustentação, é a sobrevivência dos pós-graduandos. Porque quando a gente até, inclusive, analisa a história das bolsas de estudos, em 95 foi o ano que a bolsa foi mais valorizada. E aí, quando a gente passava em sala, ali 2019, 2020 ainda também, antes da pandemia, falando sobre essa necessidade do reajuste das bolsas, muitos professores chegavam para a gente e diziam, na minha época do doutorado, eu consegui comprar um carro com a bolsa. E aí eu sempre respondia, professor, mas hoje em dia, com essa bolsa, o pós-graduando não consegue nem pagar a passagem de ônibus para chegar na universidade. Então, existe uma realidade muito grande, né? Nos estudos que a NPG tem, a bolsa de doutorado deveria estar equivalendo a R$7.000. Então, a gente tem aí pelo menos uma defasagem de quase R$4.000, né? Porque a bolsa de doutorado está R$3.100. Então, existe, de fato, essa perspectiva de sobrevivência. E a questão aqui é para que o pós-graduando não tenha a sua bolsa de estudo como uma preocupação. Porque isso impacta também na produção científica dele, né? Isso impacta na sua saúde mental. A gente só vai conseguir, de fato, construir as nossas teses, nossas dissertações, quando a gente não tem a preocupação de colocar o pão na mesa, né? E muitas vezes aí esse pão na mesa ele sustenta não apenas o pós-graduando, ele sustenta famílias inteiras, né? Família de 3, 4 pessoas, né? E aí a gente vê que existe também uma rede de amigos e família de solidariedade com os pós-graduandos para poder eles se sustentarem, porque de fato a bolsa não está ainda sendo suficiente. Por isso que quando a portaria da CAPES ano passado foi lançada de flexibilizar o acúmulo das bolsas com um vínculo empregatício, nós fomos favoráveis
a essa portaria por 2 motivos. Um primeiro, porque dava uma perspectiva de trazer para a legalidade os pós-graduandos que já trabalhavam, porque isso é uma realidade na pós-graduação. E a gente sabe que muitos pós-graduandos escondiam por medo mesmo de perseguição dos próprios programas e com medo de perder a bolsa. Então, trazer esse pessoal para a legalidade e também para abrir uma perspectiva de quem recebe bolsa também ser assistido com bolsas, por exemplo, de assistência estudantil. Isso. Porque como eram 2 bolsas de estudo e bolsa de assistência estudantil, os órgãos de controle não permitiam com que eles pudessem acumular. E aí, a partir com essa portaria da CAPES, hoje já é possível. Então, você que recebe uma bolsa de mestrado, uma bolsa de doutorado da CAPES ou CNPq, você pode ser também assistido com a bolsa de assistência estudantil, ainda mais que a gente conseguiu aí garantir a aprovação do Plano Nacional de Assistência Estudantil agora em julho. Verdade. E já lei, já foi sancionada pelo presidente Lula, então já é uma realidade. E aí é por isso que a nossa busca aí agora por um novo reajuste de bolsas para que a gente tenha, de fato, condições adequadas. Eu sempre coloco muito nos lugares que eu vou. O Brasil ele produz muita ciência e com muita qualidade. E isso imerso em condições desfavoráveis para a produção científica. Agora, imagina os patamares que a gente poderia alcançar se, de fato, a gente tivesse um ambiente saudável, um ambiente favorável à nossa produção científica. Não, em condições favoráveis que a gente sabe que tem lugar no Brasil que o pós-graduando não está acessando RU, não tem acesso à moradia estudantil, e com a bolsa do jeito que ela está, as pessoas, às vezes, precisam desses auxílios estudantis, né? Muita gente mudando de cidade, muita gente precisando se locomover. Eu faço a USP, que é uma universidade central que recebe pessoas do mundo inteiro. Essas pessoas precisam de apoio, precisam ter condições de se manter estudando. E eu acho que, fazendo até um gancho no próximo assunto que eu queria tocar, que é essa questão da gente sensibilizar a sociedade, mobilizar a sociedade. Porque quando a gente pede um reajuste e quando a gente fala que o pós-graduando, mesmo com bolsa, precisa ter acesso ao restaurante universitário, à moradia, a uma ciência estudantil, muitas vezes não é bem recebido. Tanto porque as pessoas não entendem o trabalho da pesquisa, e tanto, muitas vezes, até como um preconceito, né? Que, ao longo dos últimos anos, esse negacionismo científico, esse negar da ciência, esse escanteamento que surgiu até paralelamente à pandemia, eu acho que tornou difícil falar sobre ciência, tornou difícil ainda falar sobre nós, que somos o chão de fábrica da ciência, falar por que a gente precisa ter reajuste, por que a gente precisa ter condições de trabalho, por que precisa ter taxa de bancada, porque a gente precisa ter condição de ajuda de publicar, de viajar. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês, até começando pelo Lorde, que trabalha já direto nesse comunicação com a galera, sobre esse desafio da sensibilização da pauta mesmo. Sim, a sensibilização ela é necessária, mas ela também é possível, né? Então, eu percebo que em alguns vídeos as pessoas caem em si, tem alguns vídeos que rolam uma discussão, tem gente que concorda, tem gente que não concorda, e eles lá já começam um espaço de reflexão lá entre eles. E essa sensibilização ela é super necessária, justamente para a gente se unir e buscar, né, o nosso direito, né, do reajuste. E assim como você falou, e como o Vinícius também falou, que com o aumento da bolsa a gente fica despreocupado e a gente produz melhor, né? E é muito interessante porque creio que a sociedade como um todo às vezes não entende o que é que a gente faz dentro dos muros da universidade. Né? Meu pai às vezes não entende, até hoje estou tentando explicar. Você só estuda? Você só estuda? Pronto. Esse aí é o mote do pós-graduando. Você só estuda? E é muito complexo, dependendo da complexidade do seu trabalho mesmo. Minha mãe disse, você trabalha com... ele mexe com um satélite lá, o satélite, o pessoal está achando que eu estou trabalhando na NASA. Mas não, eu estou trabalhando com dados do mapa biomas e tudo mais. Então, eu acho que a sociedade como um todo não compreende a nossa importância dentro dos muros da universidade, que a gente está trabalhando para ter uma soberania, né, de ciência no país, para a gente ajudar no desenvolvimento, né, do intelecto do país. E eu acho que falta ainda dos pós-graduandos como um todo de se mobilizar, de correr atrás, né? Eu acho que isso tem que ser além da ANPG. Eu acho que a ANPG tem que estar na linha de frente, mas assim, os pós-graduandos também têm que estar atuantes,
né? Tem que estar mais participativos nesse processo. E eu creio que se os pós-graduandos forem mais participativos nessa campanha, tenho certeza que podemos ter o sucesso aí para o reajuste anual das bolsas. Porque até se a gente vê como eu tinha iniciado aqui, né, nossa conversa, é um processo histórico, porque a pós-graduação no Brasil ela surgiu para poucas pessoas. Sim. Ela era muito elitizada. Então, naquela época, existia poucas bolsas de estudos, mas muita gente conseguia se sustentar na pós-graduação, porque tinha ali uma família que poderia sustentar, tinha ali condições, né? E aí, ali, a partir daquele momento da virada de chave do primeiro governo Lula, segundo governo Lula, nós conseguimos expandir muito a universidade brasileira, né? Ali com o projeto do Reúne. E isso permitiu com que o filho da classe trabalhadora entrasse na pós-graduação. Então, isso também traz outros desafios e por isso que essa necessidade da bolsa de estudo ela ser completa. Né? Não apenas a bolsa de estudo, como a gente vem colocando na NPG. É uma cesta de direitos básicos, para que a gente possa ter, de fato, o pós-graduando ali exercendo a sua produção científica em sua plenitude. Né? Então, hoje a gente vem pautando os direitos previdenciários, os direitos trabalhistas, os direitos estudantis, né? É até quando sempre a NPG posta alguma coisa sobre direitos previdenciários ou trabalhistas, aí sempre tem algum comentário, mas não somos estudantes, somos trabalhadores. Aí chega outro, não somos trabalhadores, somos estudantes. E é muito isso que o Lorde colocou. Eu acho que nós, enquanto pós-graduandos, a gente tem meio que um processo de alienação quando a gente entra na pós-graduação. Nós não nos enxergamos enquanto estudante e nem nos enxergamos enquanto trabalhadores. E é isso que a NPG vem colocando muito em debate, vem tentando colocar essa conscientização dos pós-graduandos para dizer, nós somos um segmento híbrido, nós somos estudantes, porque estamos em uma formação continuada, o mestrado e o doutorado é, sim, de fato, uma formação, tem esse caráter educacional, mas também, ao mesmo tempo, já somos trabalhadores, né? Somos trabalhadores da ciência. Então, existe essa perspectiva, e, inclusive, a própria sociedade ainda não vê quem faz mestrado e doutorado como trabalhadores, e é isso que a gente quer quebrar também. Por isso que a campanha do reajuste não é apenas para lograr o efeito de aumentar a bolsa, mas também é de levar um pouco de conscientização para a sociedade, né? Para que a sociedade olhe os pesquisadores como, de fato, trabalhadores, porque isso que a gente faz de sentar, fazer levantamento bibliográfico, ficar na bancada. Nossa, eu lembro quando o meu mestrado, que foi em biologia molecular, eu passava o dia inteiro no laboratório, chegava cedinho, saía tarde e, às vezes, o experimento não dava certo. Aí precisava, no outro dia, voltar. Né? Então, existe uma condição laboral. Não é aquela condição laboral, a depender da área do conhecimento, tem uma condição laboral, inclusive, de esforço físico. Né? Eu lembro que, muitas vezes, quando eu ia para a coleta, entrava em mata para poder... para cavar, porque durante a minha iniciação científica e durante o mestrado, eu contribuía muito no grupo de pesquisa e a gente ia para alguma área assim, de conservação, geralmente mata, e a gente cavava alguns buracos para poder colocar a isca e coletar alguns besouros. E eu lembro, nossa, eu não tinha força na época para poder cavar os buracos. Né? Então, e cada área do conhecimento tem muito essas características, muito essas peculiaridades. Né? Não sei, o Lorde também, como engenheiro florestal, né? Já deve ter passado também muito perrengue assim, de coleta. E principalmente no mestrado, né? Que o valor do mestrado na época era 1.500, se eu não me engano. Não, eu ganhava 1.525, porque a FACEP era R$25 a mais. Durante o mestrado, e eu custeei a minha pesquisa. Então, Nossa. Eu não tinha taxa de bancada, eu não tinha outro tipo de recurso para poder custear a minha pesquisa. Então, era ir a campo, comprar o lanche da equipe, material, gasolina para o transporte, e tudo isso foi com o dinheiro da bolsa. Ou seja, às vezes eu tinha que pedir bolsa à mamãe, né, para ela aí dar uma ajuda, mas... E isso que você falou é muito importante também. Tem gente que utiliza do recurso da bolsa para financiar a sua pesquisa. Para comprar reagente. Né? A maioria. Para comprar um reagente porque não tem uma taxa de bancada. Isso é muito, muito preocupante. E é complicado porque
muitas pessoas acham que é para isso mesmo, né? Uma bolsa. Mas falta um entendimento que a pesquisa que você fez com os besouros, a pesquisa que você fez no mestrado, que você teve que bancar em grande parte, elas deram resultado. Sim. Elas são artigos, elas são produções científicas que estão disponíveis e que contribuem com outras pesquisas nas áreas para seguir esse progresso da ciência. Que a ciência ela é feita de partes, né, de pequenos passos, formiguinhas. E eu penso muito que a gente precisa descobrir essa maneira de explicar para a população, mostrar para a população como se faz ciência. Sim. Como que é o processo científico, o que é uma metodologia científica, por que dá trabalho, por que custa tanto dinheiro, por que demora tanto fazer alguma coisa, por que a gente precisa ficar anos, às vezes, numa única pesquisa para entender algo que parece menor, né? Como um besouro ou um pedacinho de uma terra, alguém está pesquisando uma árvore, alguma coisa assim. E daí eu acho que esse entendimento de que a valorização da bolsa é também um processo de valorização da ciência, né? Um processo de valorização do Brasil, um processo de valorização das nossas universidades também. E eu queria retomar uma coisinha, Vini, que o Lorde estava falando, que eu acho que foi muito interessante, que é esse envolvimento que a gente precisa ter nessa campanha, né? Porque todo esse trabalho, tudo que a gente está falando aqui, desses perrengues que a gente passa, essas situações, está todo mundo passando. E às vezes está todo mundo cansado também. Às vezes você só tem tempo de chegar, entrar no laboratório, sair. Eu falo, gente, às vezes você não vê nem o pós-graduando na universidade, porque ele chega, faz sua pesquisa e sai. E muitas vezes ele vai, faz o mínimo de disciplinas e volta para sua cidade, porque como que ele vai se manter para estar na universidade diariamente numa cidade como São Paulo, outras capitais que são caras, como Rio de Janeiro. Então, queria entender como é que a gente vai pensar agora na NPG essa inserção nas universidades. Justamente, eu acho que esse é o nosso papel, né, enquanto entidade representativa. É tentar, de alguma forma, organizar os pós-graduandos. E sempre quando eu vou nas universidades conversar com os pós-graduandos, eu sempre coloco. Não existe vácuo na política. Então, se a gente não estiver envolvido, outras pessoas vão estar lá envolvidas do mesmo jeito. E talvez elas decidam algo que a gente não aceita, que não acha favorável. Então, por isso que é muito importante. E a gente sabe o quanto a vida do pós-graduando é sofrida, porque a gente tem que lidar com a família, e a gente sabe que família não é fácil. A gente tem que lidar com a nossa vida profissional, com os nossos orientadores, né, essa nossa vida acadêmica, nossa vida social, né, porque também precisamos ter essa rede de amigos, paqueras, né, namoro, tudo isso, e é isso que a gente precisa lidar. Então, essa vida que a gente leva, ela não é fácil. Mas a gente precisa estar engajado politicamente, seja sendo representante discente, seja estando no colegiado do programa, nos colegiados assim das universidades, para que a gente possa, de fato, criar uma rede, né? E aí, quanto mais pessoas engajadas, mais a gente também pode fazer, inclusive, o que a gente chama até de rodízios no Movimento Nacional de Pós-Graduandos. Porque, veja, na diretoria da NPG, quando alguém precisa qualificar ou vai estar perto de defender, essa pessoa se afasta um pouco das atividades, vai lá desempenhar, mas tem outras pessoas que conseguem continuar o barco, né? Então, a gente lida muito com isso. E eu acho que é esse nosso papel, mas aí os pós-graduandos eles precisam se mobilizar, porque existe essa cultura na sociedade que não enxerga a gente enquanto trabalhador, mas existe uma cultura também dentro da universidade em não valorizar os pós-graduandos, né? Então, a gente sabe que... E aí, pedindo licença a todos os professores que estão nos escutando, todos os orientadores, mas a gente sabe que a pós-graduação ela não é democrática. Isso é algo que a gente precisa falar. Então, nessa relação aí orientador-orientando, a gente acaba sendo muito o elo mais fraco. Então, se a gente também não tiver organizado politicamente, de fato, ninguém solta a mão de ninguém, a gente vai acabar perdendo todos esses direitos, né? Então, você veja, um direito básico é o direito às férias. Toda universidade tem férias regulares, pelo menos 2 vezes por ano. Mas os pós-graduandos só recebem férias se chegar aqui para o orientador e dizer: professor, e aí, eu posso sair de férias? Aí ele vai dizer: 1 mês você não pode, por causa da sua pesquisa. Fique 7 dias. Ou então, vá para o laboratório só de manhã e de tarde você volta para casa. Porque essa é a realidade. Então, a gente vem trazendo essa perspectiva. E aí a nossa ideia é que todo mundo possa se mobilizar nesse momento para a campanha, para que a gente possa conscientizar a universidade de um novo reajuste das bolsas e possa também conscientizar e trazer
para a cena, a gente coloca que a arena política desse semestre para os pós-graduandos precisa ser o Congresso Nacional. Porque é no Congresso Nacional que está sendo debatido o orçamento de 2025. É verdade. Então, e tudo isso que a gente está pautando aqui, não sei se todo mundo já chegou a acessar esse nosso dossiê aqui, que é o dossiê Florestan Fernandes, onde a gente pauta essa cesta de direitos básicos para os pós-graduandos, inclusive do reajuste de bolsas, né? Tudo que a gente está pautando do reajuste, ele não vem assim da cabeça da gente. Nós estudamos mesmo. Porque a gente é pós-graduando também. Nós produzimos, tem referências bibliográficas aqui, experiências do mundo que a gente estudou. E aí a ideia, o orçamento, na verdade, proposto para o ano que vem, ele está muito aquém, não cabe um reajuste de bolsa, não cabe direitos previdenciários. E aí a gente vai ficar fazendo o quê? Vai ficar de braços cruzados? Não. Então, a gente vai precisar conversar com todos os deputados, com todos os senadores. E aí, o que é importante, enquanto a diretoria da NPG vai estar em Brasília, conversando com os deputados ali no Congresso Nacional, todos os pós-graduandos, eles podem conversar com seus deputados e senadores no próprio Estado. Porque todos esses parlamentares, eles têm uma espécie de gabinete no seu estado, né? Então, pode ir lá, o pós-graduando, reúne a sua turma, vai lá, conversa com o deputado, com a deputada e dizer, nós precisamos reajustar as bolsas, né? Não apenas por questão, e até algo que a gente colocava durante o governo de transição do governo Lula ali, no final de 2022, dizer a pauta do reajuste não é uma pauta corporativista, né? Não é uma pauta apenas por um aumento salarial de uma categoria. Isso aqui é de desenvolvimento. Porque se a gente for ver, inclusive, os dados do Brasil são alarmantes. A gente vem colocando. O Brasil ele vai estar passando por uma crise de formação de quadros técnicos de alto nível. Hoje, a taxa de evasão na pós-graduação está muito grande. Com certeza, vocês que estão escutando aí, deve ter algum conhecido na pós-graduação que desistiu, que abandonou, né, porque não conseguiu se sustentar na pós, porque está adoecido mentalmente. Isso é algo que a gente precisa falar. Já fica de dica aí para nossos próximos episódios. E tem essa perspectiva, né? Então, de fato, a gente precisa entender como a pós-graduação como um conjunto. E a gente precisa estar organizado politicamente. E aí, quando a gente trata o reajuste das bolsas, de fato, de desenvolvimento nacional. Porque se a gente tiver uma valorização das bolsas de estudos, a gente consegue criar um mecanismo de atrair novos talentos para a pós-graduação e os talentos que já estão poderem continuar, né? A gente, se olhar os dados, 16 mil pós-graduandos em 2023 saíram da pós-graduação ou evadiram ou abandonaram os seus cursos, né? Então, isso é muito grave. A gente não pode olhar isso enquanto país, com todos esses desafios aí, também como algo normal. Desmentir esse mito do que tem doutor demais no Brasil, Isso, né? Nossa, o Brasil, assim, se a gente for ver apenas os países da OCDE, o Brasil tem a média dos países é 1,1, se eu não me engano, para cada 100 mil habitantes, e o Brasil é 0,2. Ou seja, apenas com a média a gente tem 5 vezes menos que doutores. E olha que o Brasil é muito grande. Os desafios que a gente tem é muito grande. E aí a gente tem pouco doutor ainda no Brasil, especialmente quando a gente olha o interior do Brasil, as regiões nordeste, a região norte. Não. Então, existe uma complexidade na pós-graduação e a bolsa de estudo ali, ela é fundamental para a gente fomentar esse processo. E a gente também está nessa luta para manter os nossos talentos aqui, né? A gente já conversou muito, a NPG. Gente, esse dossiê que o Vinícius comentou, ele tá no site da NPG, vocês podem consultar ele, tem realmente muita informação legal, muito dado para a gente ver de onde estão vindo esses debates, entender realmente tudo que foi levantado. E a gente também tem um trabalho muito importante sobre a fuga de cérebros, né? Que também é algo que o reajuste ajuda a combater, né? Para a gente ver que a Bolsa ela tá no cerne de muitas questões, tanto da pós-graduação quanto da ciência nacional, né? Então, eu acho que é algo que a gente precisa realmente colocar muito esforço. E aí eu queria entender um pouco agora o que a gente vai fazer. Também pegar a opinião do Lloyd, que é um pós-graduando aqui, que está nesse espaço de cobrar a gente também. O que a gente tem que fazer a partir de agora, né? A gente vai voltar para nossas universidades. Reta final da votação do orçamento. Qual que é os próximos passos? A gente vai conversar com os nossos deputados e o que mais? Então, a ideia da gente agora é conversar com todos os deputados e senadores, né?
Eu tenho ido a Brasília constantemente, a diretoria da NPG também, e a gente já fez um levantamento de estudo qual é a necessidade orçamentária para as bolsas de estudos. Então, por exemplo, o que a gente vem apresentando é que a gente precisa a mais para CAPES e CNPq R$ 1 bilhão, para que a gente possa ter um reajuste de 10% dos valores da bolsa. A gente sabe que essa não é o ideal, queria a gente um reajuste de 50%, de 70%, mas esse reajuste de 10% ele garante uma reposição da inflação do ano passado, que chegou a 7%. Então, a gente consegue ter um aumento real da bolsa de estudo. E a gente consegue também adicionar novas bolsas no sistema, né, que isso é muito importante. A gente tem aí hoje só 40% dos pós-graduandos são bolsistas. Então, dentro desse cálculo que nós fizemos, nós temos pedido nesse reajuste de 10%, adicionar mais 5 mil novas bolsas no sistema. A gente acha que 5 mil é pouco, mas é um primeiro passo que o Brasil dá. Então, veja, a gente ter mais 5 mil pós-graduandos recebendo bolsa, isso aqui vai mudar a vida de muita gente, né, para se sustentar na pós-graduação. E o que a gente está pedindo também é pelo menos mais umas 2.003 bolsas de pós-doc. Porque, veja, o Lorde aqui está quase para defender, já vai virar doutor. Mas, com certeza, ele deve dormir e acordar pensando, o que é que eu vou fazer depois? Exato. Né? E essa é a realidade de muitos pós-graduandos. O que é que eu vou fazer depois com o meu diploma? E por isso que a gente também vem pautando essa questão de termos mais bolsas de pós-doc. Mas não como algo assim para sempre, para a gente não ser bolsista para sempre. Algo como, de fato, emergencial, algo transitório, para que a gente possa também construir políticas públicas de absorver nossa mão de obra. Né? Então, o Estado brasileiro ele precisa incentivar ao setor industrial, ao setor de comércio, turismo, todos esses projetos também de políticas públicas que o governo está implementando, eles precisam colocar no cerne a contratação de mestres e doutores, né, para que a gente possa agora... Porque quando a gente sai com o nosso diploma, é a hora também da gente contribuir com o desenvolvimento do Brasil, com todo o conhecimento que a gente produziu. Né? Então, a hora é essa, os próximos passos vão ser esse, convencer os deputados e senadores a fazer uma emenda, né? Essa é a palavra certa, fazer uma emenda no orçamento da CAPES e do CNPq, já tem a rúbrica certa, já tem tudinho. Nós vamos lançar aí o guia do reajuste, para todo mundo estar com esse papel na mão do guia do reajuste e ir lá bater na porta do deputado, do senador e dizer, o reajuste ele é necessário. E o reajuste é uma pauta não apenas nacional, mas uma pauta aqui do seu eleitorado. Então, é algo que a gente quer fazer. Então, a gente vai precisar de muita mobilização de todos os pós-graduandos, de quem é de APG, de representante discente, quem não é nada, só é pós-graduando, só vai na universidade. Então, vamos precisar, mesmo que seja algo, você compartilhar a campanha já nas redes sociais, já vai ser algo que a gente vai conseguir furar a nossa bolha, né? E estamos muito engajados. Se a gente se mobilizar, a nossa vitória vai ser certa, porque, de fato, a gente tem razão. Não, e não é só se engajar nas redes sociais, que também é muito importante, né? Mas eu acho que é mais importante, além do engajamento nas redes sociais, para ver se consegue furar a bolha da pós-graduação e começar outras bolhas, outros, né, nichos, e compreender qual é a nossa necessidade, né, e cobrar por isso, né? Mas eu acho que é importante também os pós-graduandos, como um todo, se apropriar, né, da sua importância, que eu acho que tem muitos pós-graduandos que está só seguindo um fluxo mesmo, mas não está politicamente ativo, né? Então, o que o Vinícius falou é muito importante, é procurar a PG da sua universidade, né? Tentar se mobilizar, saber como é que está o andamento das coisas. Ler o dossiê Florestan Fernandes. Não já está lendo o artigo, menino? Lê o dossiê, né? Tem referência, né? Tem gráfico. Você não gosta de gráfico? Tem gráfico também. Dependendo do tema da tese da dissertação, pode até citar, viu? Olha aí, já pode citar. Então, eu acho assim, quer ir para uma revista de alto fator de impacto? Tem aí o dossiê Florestan Fernandes, minha gente. Eu recomendo. Mas, gente, eu acho que é isso. Eu acho que a gente está aqui com um desafio enorme em mãos, mas a gente está com uma energia muito grande. Acho que a NPG está se renovando nesse período, renovando a campanha, trazendo novas formas da gente se organizar, chegar na galera. O podcast, essa maneira, acho que a gente tem aqui muitos assuntos para tratar. Eu, inclusive, fui pensando em várias coisas para a gente trazer nos próximos. E eu acho que é isso, lembrar o pessoal que a gente vai ter muito material, né? A gente está agora trazendo o guia dos reajustes, a gente vai ter
uma identidade visual para todo mundo usar, a gente vai ter muita atividade rolando, muita coisa. E, importante, acompanhar a gente nesse processo, porque uma coisa que eu sempre admirei na NPG e me orgulha muito de fazer parte é o quanto que a gente tem essa conexão com a galera, né? Com a base, com os pós-graduandos, onde a gente vai, as pessoas sabem que é NPG, elas sabem o trabalho que a gente está realizando, eles sabem das conquistas e querem contribuir. Até quando o pessoal está cobrando pra caramba nas redes, eu fico, não, mas eles estão cobrando porque eles querem que dê certo. Não, justamente, assim, muita gente... Até, eu acho que foi uma vez minha avó. Eu voltei para casa no final do ano passado, aí ela chegou a conversar assim comigo. Ô, Vinícius, tu viu os comentários ali nas tuas redes sociais? Aí eu disse, não, por quê? Aconteceu alguma coisa? Ela, não, mas o povo tá falando mal de tu, tá cobrando não sei o quê. Eu disse, não, mas isso é importante, né? Isso significa que a NPG conseguiu chegar muito perto dos pós-graduandos. A NPG só tem 38 anos, né? Então, ela é muito recente. Quando a gente vai ver a União Nacional dos Estudantes, que tem mais de 80, né? Então, a NPG é um bebê. E, de fato, muitos pós-graduandos não conheciam a NPG e agora começaram a conhecer. E esse elo que a gente tem com os pós-graduandos, e, de fato, nós somos uma entidade também muito acessível com os pós-graduandos. A gente vai lá, eles mandam no direct da NPG, no meu direct, vou lá, respondo. Às vezes, eles conseguem o WhatsApp, porque a gente está na maioria dos grupos. Então, tem essa relação. E é muito importante esse feedback dos pós-graduandos, né? Para que a gente possa assimilar mesmo a pauta. Porque talvez, inclusive, o que a gente está pautando talvez não seja correto. A gente não é dono da verdade. Então, esse papel dos pós-graduandos em criticar, em dizer, esse aqui não é certo. É, de fato, para a gente trazer esse debate saudável, né? E, de fato, a gente avançar na pós-graduação, porque eu acho que é esse o objetivo. Eu estava até lembrando agora aqui da postagem que a gente fez do requerimento do Nicolas Ferreira, pedindo a obrigatoriedade para publicar um artigo, né, de mestrado e doutorado. E aí, quando a gente vai ver os comentários, de fato, é um debate que foi criado. E os pós-graduandos ficaram lá debatendo, eu sou contra, eu sou a favor. Então, vamos discutir também esses assuntos, né? Por isso que é muito importante todo mundo estar engajado. Todo mundo tem uma opinião sobre tudo, né? Então, as redes sociais, elas propiciaram isso, né? A nova praça pública são as redes sociais. A gente ia, pelo menos na minha adolescência, eu ia muito para a praça pública, que era a Praça da Caixa d'Água, no meu bairro lá em Peixinhos. Então, a gente ia não apenas para brincar, mas às vezes para fofocar, para reunir os amigos. E hoje, essa praça pública, ela virou, de fato, as redes sociais, né? Então, todo mundo está lá se engajado e todo mundo tem uma opinião. Certo ou errado, hoje em dia todo mundo tem uma opinião. Todo mundo praticamente tem um doutorado, né? Em todos os assuntos que aparecem. Então, vão lá, debatam. Manda mensagem pra gente, direct, e-mail, manda carta também. Manda carta, pra gente, tudo que vocês acharem legal, manda pra gente poder debater e avançar essa pós aí. Mas se engajem politicamente, é importante. É isso, acho que esse é um bom recado final. A gente está acabando o nosso tempo, quero saber se o Lorde quer deixar uma saudação final também. Adoraria, né? Primeiro, agradecer pelo convite aqui, e é uma honra o primeiro episódio aqui do PodPós. E eu queria mandar uma mensagem para todos os pós-graduandos para que se engajem, discutam, se apropriem, né? Nós, né, como pós-graduandos, temos um papel importantíssimo para a nossa sociedade. Então, se a gente se mobilizar, se conscientizar, vai dar certo esse reajuste, essa campanha vai ser um sucesso. E eu quero mandar um recado para você, né? Para quem estiver só ouvindo a plataforma de áudio, vai ser, eu estou apontando para a câmera, né? Então você vai engajar. Apontando para a câmera e sensualizando, viu? Porque ele tirou o óculos agora. Você vai engajar, tá? Para essa campanha do reajuste. E outra coisa, abre a tua caixa de e-mail, que tem artigo para tu corrigir. Ai, nem fala. Nossa, nem fala. Eu tenho 2 que eu preciso... Olha, agora foi um ponto sensível. Gente, mas muito obrigada. Então, tá encerrando
esse primeiro episódio do Pod Pós. Quero agradecer a todo mundo que ouviu, a todo mundo que assistiu pelo YouTube. Lembrando mais uma vez de curtir, compartilhar, comentar, engajar aqui nas plataformas para esse podcast, essas mensagens, esse debate que a gente fez aqui de chegar em cada vez mais pessoas. E lembrar todo mundo de ficar ligado nas nossas redes, aqui nas plataformas, para os próximos episódios e também para os próximos passos, né, da nova campanha da NPG, para todo mundo aqui participar e a gente conseguir mais essa vitória aqui para pós-graduação. Gente, muito obrigada, Lorde, muito obrigada, Vini. Foi muito gostoso hoje. Vamos até a próxima. E façam a carteira de estudante, viu? Porque é importante. A gente só vai conseguir fazer a luta política se a gente tiver o financiamento. E hoje a carteira de estudante é que financia as entidades estudantis. Então, além do direito à meia entrada, porque a gente tem o direito à meia entrada aí no cinema, ao teatro, né? Muita gente utilizou agora no Rock in Rio para participar. Então, é um direito conquistado com muita luta do movimento estudantil brasileiro, mas também é uma forma de financiar o movimento nacional de pós-graduandos, né, para que a gente possa conseguir mais lutas. Né? Eu uso em jogo de futebol, gente, funciona também. É muito bom. Então, vai lá, acessa o Documento Nacional do Estudante, do DNE, lá que você faz lá e ela chega na sua casa. Pois é, assistir a Lady Gaga aí, com meia entrada, acesso ao cinema. Vai-se embora, não perde não. Inclusive, a carteira a carteira de estudante, né, o Documento Nacional, ele salvou vidas, viu? Porque no episódio do Lattes, o DNA teve lá. Então veja lá o que acontece lá, que ela salvando vidas. É isso aí, gente. Muito obrigada. Então, até a próxima.